Muito boa tarde. O meu nome é Tatiana Duarte, eu vi com muita atenção ambas as exposições, mas de facto aquela que mais é focada naquilo que hoje em dia estou a fazer foi a doutora Isabel Bairrão. Tenho aqui 3 questões muito concretas dentro da área dos recursos humanos. Eu trabalho essencialmente com empresas de trabalho temporário e tenho sentido imensa dificuldade em algumas questões limite. Por exemplo, falou imaginando uma empresa de trabalho temporário que faz simplesmente isto, recruta e coloca pessoas noutras empresas. O consentimento é realmente um fundamento ou não podemos recorrer, por exemplo, ao fundamento das diligências pré-contratuais a pedido titular dos dados? Imaginando, chega uma candidatura a uma base de dados de uma empresa e essa pessoa, obviamente, espera ser contactada. Digo obviamente, porque à partida é o único propósito com que faz o contacto. Portanto, esta era a minha primeira pergunta, se tinha que ser o fundamento, se era o consentimento ou se podíamos ir para a linha B. Depois, 2 outras dúvidas muito rápidas. A ficha Estava a perguntar para a transferência dos dados pessoais do candidato para a empresa onde vai trabalhar ou a nível de recrutamento. Eventualmente colocar a pessoa, ou seja, porque em outras reuniões da Comissão Nacional de Proteção de Dados o que me foi dito foi exatamente que quando o objeto de uma empresa era determinado e obviamente o titular tinha aquela expectativa muito bem balizada de que seria contactado com determinados fins que ele próprio definiu, entre aspas, ao enviar o currículo, que talvez o consentimento pudesse não ser necessário, isto a poupar alguma carga administrativa às próprias empresas. Exato. Depois tem aqui uma segunda questão que é em relação às fichas de aptidão. A ficha, em termos de modelo, não tem exatamente nenhum dado que não seja o nome. E, por exemplo, em relações triangulares, como é a da empresa de trabalho temporário para empresas utilizadoras, muitas vezes as utilizadoras têm necessidade, ou pelo menos dizem que têm necessidade, de saber se a pessoa está apta por uma determinado posto de trabalho, no caso. É errado enviar a ficha de aptidão? É que agora as empresas, eu tenho aconselhado, na dúvida, não. Mas, de facto, não me tenho chocado, tendo em conta o modelo que existe, que, de facto, o único dado que existe é de facto o nome. Depois, finalmente, dados de empresas, eu sei que não estão protegidos por este regulamento porque são pessoas coletivas, mas há empresas em que temos o nome de uma pessoa e muitas vezes nem sequer temos o endereço da empresa, temos o nome da pessoa, imaginando um Gmail, mas que esta pessoa é um contacto nosso. Pronto, é verdade que as empresas têm lá, mas mesmo que seja um domínio da empresa, temos o nome da pessoa e que só há a pessoa é identificável, obviamente, pelo seu nome, só há aquela pessoa naquela empresa com aquele nome. Isto é um dado pessoal ou não? São as minhas dúvidas. Bem, vou responder em primeiro lugar à questão da ficha de aptidão. Essa é das questões, é o número 1 das questões. E, de facto, se nós analisarmos, não há necessidade de transmitir a ficha de aptidão médica. O que há necessidade, de facto, as empresas têm que assegurar é que as pessoas que estão aptas, as pessoas que estão na empresa, que estão dentro das instalações da empresa a trabalhar, estão aptas, certo? E, portanto, vamos perguntar, há necessidade? Não. O que há necessidade? Há necessidade de haver informação que garanta a aptidão, uma declaração de aptidão. Porquê? Porque a ficha de aptidão médica tem dados de saúde. Não é? Uma ficha, um não apto condicionado, tem dados de saúde, já vi várias com dados de saúde, portanto, nós aqui temos que ser muito cautelosos. Eu aconselho a uma declaração passada pela entidade empregadora a dizer que a pessoa está apta. Okay? Pronto, essa é a primeira. A segunda, relativamente às diligências prévias à relação contratual, não me parece que haja aqui base, ou seja, porque de facto se vocês passam 10 currículos, muitos deles não vão ser selecionados, certo? Se de facto a pessoa está selecionada, aí há diligências prévias. Se vocês passam 10 currículos para serem selecionados, não há aqui diligências prévias, porque vocês não vão, a empresa não vai assinar contrato com toda a gente, certo? E, portanto, eu aconselhava a obtenção do consentimento, mas o consentimento é um ato de vontade, ou seja, se provar que se informou a pessoa e que a pessoa disponibilizou a informação, há aqui de facto um acto de vontade, ou seja, há aqui um consentimento diferente para dados sensíveis e um consentimento, menos exigente, digamos assim, para dados não sensíveis. Tem que ser um consentimento informado, ok? Pronto. Afinal, dados de empresas, ou seja, obviamente o nome,
é um dado pessoal, e se nós de facto temos uma lista com nomes, mesmo que depois haja um e-mail que é um e-mail corporativo e que não tem o próprio nome da pessoa, a partir do momento em que nós tratamos o dado do nome da pessoa, estamos a tratar dados pessoais, portanto aplica-se o RGPD. Muito obrigada. Obrigada. E daquele lado direito? Ali? Primeiro estava ali. Muito obrigada. Boa tarde, Cátia Pereira, sou advogada e a minha pergunta também é dirigida, serão duas, uma para a doutora Leonor e uma para a doutora Isabel. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas relativamente à legitimidade da base de tratamento dos dados biométricos. Parece-me não haver grandes dúvidas que é um dado sensível e o regulamento no artigo 9º foi muito específico relativamente a essa questão. A determinado momento na apresentação da doutora, refere que, para efeitos de assiduidade e controle de acessos, haverá uma base de tratamento com base no interesse legítimo por parte do empregador. Era assim, ou seja, a CNPD considerava, e houve uma deliberação relativamente aos dados biométricos, claramente o tratamento era com base em interesse legítimo. A minha dúvida é que eu do regulamento não retiro isso neste momento. Não. Eu fiquei com essa ideia da apresentação do doutor e por isso é que estava aqui a tentar nada esclarecer. Sim, fui eu que me expliquei mal. Pronto, portanto, é um dado sensível e, portanto, temos que seguir dentro das exceções que o regulamento nos confere e aqui, no caso concreto, parece-me que uma empresa que recorra a este tipo de mecanismos para efeitos de acesso na empresa e de controle da assiduidade dos trabalhadores, parece-me que o consentimento expresso e livre tem que ser sempre obtido no âmbito de uma opção empresarial de acessos via dados biométricos. Mas gostava só de ter uma opinião. Eu vou responder. Bem, para a doutora Leonor, só agora terminava, refere também o regulamento a determinado momento que deve haver uma lista relativamente às entidades, países terceiros, que cumprem e estão de acordo com as exigências e conformidades do novo regulamento. A doutora referiu que podemos já fazer essa consulta, mas na realidade ainda não temos uma lista oficial ao abrigo deste regulamento, correto? Corretíssimo, ou seja, deixe-me só dar-lhe uma boa notícia. Primeiro, a sua assunção está correta. A segunda é que a Comissão Europeia está a elaborar neste momento um guia de onde constem todos os países que são reconhecidos pela Comissão Europeia, pela União Europeia e inequivocamente as normas que têm que ser seguidas. Porque senão, não havendo, como eu há pouco referi, um Privacy Shield para todos e o tal Data Privacy Bill, não havendo isto, seria um bocadinho complicado. E essa discussão foi tida, não está ainda concluído, mas vai ser publicado, creio eu, que até setembro deste ano. Sim. Em relação aos dados biométricos, o tratamento a base legal é um exercício de um direito previsto na lei, ou seja, por isso é que a proposta de lei se debruçou especificamente sobre o tratamento de dados biométricos e disse que, de facto, era legítimo tratar os dados biométricos. A expressão não foi feliz, de facto, nada feliz, porque isto não é com base em interesse legítimo. O interesse legítimo nunca pode ser base de tratamento de dados sensíveis, mas, de facto, a expressão não sendo feliz, o que retiramos dela é que é com base no exercício de um direito previsto na lei. Portanto, o consentimento aqui está, a meu ver, afastado, porque de facto não há liberdade no consentimento, quer dizer, isso só haveria liberdade, e aí eu entendo que haveria liberdade se de facto, se eles pudessem optar. Olha, vocês têm aqui cartões de entrada, e também têm os biométricos, querem uns ou querem outros. Pronto, aí era um consentimento livre. Havendo um único sistema, o biométrico, não há aqui liberdade de consentimento. Portanto, a meu ver, a base não seria legítima. Ok? E atrás? Boa tarde. Doutora Isabel Barrão, relativamente aos dados pessoais de pessoas falecidas, e olhando ao que diz o número 2 do artigo 17 da proposta de lei, eu gostava de lhe perguntar, primeiro, se isto não deveria ser ao contrário, porque a lei vem dizer que os direitos de acesso, retificação e apagamento são exercidos por quem a pessoa falecida haja designado para o efeito ou, na sua falta, pelos respectivos herdeiros. Estou a pensar num processo de inventário e pensar se nesta situação não poderiam haver consequências para os herdeiros.
E a segunda questão é se as empresas não devem ter o cuidado de alertar os seus trabalhadores sobre esta situação. Obrigado. Em relação aos dados das pessoas falecidas, bem, de facto, a nível específico, eu nunca me debrucei sobre essa questão, ou seja, eu entendi a redação da proposta de lei, mas como não estou nesses meandros, ou seja, como não lido com processos de inventário, não me questionei e não aprofundei esse tema. Portanto, talvez a Leonor possa ajudar, mas eu não consigo ter uma opinião formada sobre esse tema. Eu ia-lhe só pedir que repetisse em concreto qual a questão. Isto porque eu tive com atenção às duas e misturei. Com muito prazer. Como sabe, dados falecidos, o RGPD apenas se refere a essa matéria no considerando 27 e não se aplica. Deixou liberdade aos Estados para legislarem. Nossa proposta de lei, deixe-me pôr os óculos, número 2 do artigo 17, vem dizer que os direitos previstos no RGPD, relativamente a pessoas falecidas, nomeadamente os direitos de acesso, retificação e apagamento, são exercidos por quem a pessoa falecida haja designado para o efeito, ou, na sua falta, pelos respectivos herdeiros. Na minha modesta opinião, isto devia ser ao contrário, porque no limite pode haver alguma informação do falecido em que esta pessoa que ficou com o direito não dar a pagá-los. Pode ter consequências num eventual processo de inventário. E a segunda questão, que isto não é muito falado, essas entidades patronais não deveriam alertar, informar os seus trabalhadores sobre esta questão. Obrigado. É assim, relativamente àquilo que diz, tem toda a razão. Olha, eu concordo absolutamente consigo. Acho que nós aqui temos um problema, e isto também para fazer o enquadramento. O problema começa na tradução que é feita, por exemplo, do regulamento para português. Honestamente, eu considero que é um Google Translator no seu pior. E muitas das confusões que existem, eu sei que isto não é politicamente correto dizer, mas é a minha forma de estar. Eu considero que muitas das confusões que existem hoje em dia com questões que até são falsas questões, vêm exatamente dessa má tradução que foi feita para o português. Porque basta pôr em confronto com outro idioma que se domine e rapidamente conseguimos chegar a conclusões como essa que chegou. Eu concordo com aquilo que diz, essa é a minha interpretação também. Quanto à segunda questão dos trabalhadores, há uma coisa extremamente importante aqui que nós temos que ter em linha de conta. A entidade patronal tem um dever que é instituído pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é incontornável, que é o da informação e da formação, para todos. E tem que não só informar e formar, na questão do consentimento, porque aquilo que eu, hoje em dia, a perspectiva que eu tenho, é que está toda a gente preocupada em dizer, por exemplo, nas grandes superfícies, olha, é assim que se recolhe o consentimento dos clientes. Ou então em dizer, vocês não se esqueçam da questão do direito ao esquecimento, da portabilidade, as questões que são mais, aquelas que são, digamos, como dizem os jornalistas, as caixas. As entidades patronais têm, hoje em dia, uma obrigação que decorre da lei de informação e de formação aos seus colaboradores. Sejam eles colaboradores, atenção, colaboradores a título, aqueles que se chama do quadro, ou prestadores de serviços. E, além do mais, e é por isso que levantou tanta celeuma a questão, então como é que é agora? Nós, quando se assina o contrato de trabalho, o trabalhador não está implicitamente a dar já a sua autorização através da assinatura desse contrato? Não, são questões distintas. E até, ainda bem que perguntou isso, que até lhe explico como é que a Comissão Europeia veio pôr a questão. Disse, vocês têm que olhar para o cliente externo e para o cliente interno. E o cliente interno é o trabalhador. O facto dele assinar, ele quer uma relação laboral, ou seja, estamos numa relação sinalagmática, mas é para a prestação do serviço. Presta-me um serviço, a mim, entidade empregadora, e eu pago. E, claro, cada um tem os seus direitos e obrigações. Agora, temos que salvaguardar,
para outras finalidades a informação e a formação sobre o trabalhador enquanto titular dos dados. E estas questões colocam-se, não só na matéria em que falou, como noutras em que nós sabemos que existe o anuário com fotografias de trabalhadores, ou em instituições que têm os sites com fotografias de colaboradores e que não querem, e têm direito a isso, porque a fotografia é um dado pessoal sensível, e eu posso dizer, não quero que utilizem a minha fotografia, e isso não compromete a minha relação de trabalho. É óbvio que isto, no caso do modelo fotográfico, comprometia irremediavelmente a relação de trabalho. Noutro caso, não. Ou seja, o que pergunta, a resposta é sim. A entidade patronal tem sobre si esta obrigação, dever, de informar e de formar. E aquilo que, permitam-me só para rematar, que eu tenho visto ultimamente, é que está toda a gente muito focada em fazer PIAs, auditorias, avaliações, e eu não vejo, tirando aquelas que nós vemos por aí, que são para os quadros, para as pessoas mais... Não, tem que haver formação para todos, porque os departamentos são distintos. O departamento de vendas tem necessidades distintas do departamento de marketing. O departamento de marketing tem necessidades distintas do departamento financeiro. Ou seja, eu acho que passa por aí. E foi muito bom ter levantado esse ponto. Obrigada. Já agora deixe-me dar uma chega, uma vez que é a minha área, relativamente à minha primeira pergunta, nem tem qualquer sentido, mesmo que, como a doutora Leonor acabou de dizer, a tradução esteja mal feita, a redação desse artigo, porque eu não sei como é que se aplica esse artigo em relação ao nosso direito sucessório. Já. Mais além? Mais alguma pergunta? Se não temos mais nenhuma pergunta... está ali mais uma? Um bocadinho impossível de ver mesmo. Boa tarde, meu nome é Nuno Enes, sou advogado. Queria fazer uma pergunta que é dirigida à mesa, mas talvez mais especificamente... Desculpa, mas não está aqui a ouvir. Não está a ouvir agora? Agora já estou. Pronto. Meu nome é Nuno Enes, sou advogado, e a pergunta é dirigida à mesa, embora talvez mais especificamente à doutora Leonor Sastre, pela segunda parte que tem a ver com transferências de dados para países não membros da União Europeia. A primeira parte, e eu vou ler o parágrafo só para facilitar o trabalho, é o primeiro parágrafo do artigo 91 do regulamento, que diz que quando num Estado-membro as igrejas e associações ou comunidades religiosas apliquem à data da entrada em vigor do presente regulamento um conjunto completo de normas relativas à proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento, tais normas podem continuar a ser aplicadas desde que cumpram o presente regulamento. Ora, isto quer dizer alguma coisa especial ou simplesmente que essas normas, esse quadro normativo, é válido desde que se aplique, desde que se sujeite ao regulamento? Esta parece ser a interpretação mais literal, mais evidente, mas a minha pergunta é se não haverá alguma coisa por trás, alguma coisa, algum alcance que não possa não estar a ser atingido. A segunda questão tem a ver com as transferências de dados para países ou para Estados não membros da União Europeia, e nomeadamente a transferência de dados até sensíveis, como é o caso de registros de primeiras comunhões e de batismos e casamentos, para o Vaticano, para a Santa Sé. Santa Sé não é o Estado é o Vaticano, mas que implicações podem ter estas transferências ao abrigo do regulamento? Obrigado. Quanto à primeira pergunta, a resposta é fácil. É dizer-lhe que realmente não há nada por trás. Aquilo que o regulamento pretende com aquilo que está no artigo 91 é exatamente que se cumpra as determinações do que está no regulamento. Ou seja, desde que esteja de acordo, tudo bem. Até porque nós estamos aqui a falar da inversão do paradigma, como eu há pouco dizia, da regulação vinda do regulador para a autorregulação. Ou seja, desde que se faça as normas de acordo com aquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não tem, ou que sejam instituídas políticas nesse sentido, não tem qualquer tipo de problema. Muito pelo contrário, estamos no âmbito da autorregulação. E não, pelo menos nas discussões que eu assisti, em termos de reuniões de trabalho, não houve qualquer intenção implícita. É o que lá está. Pronto.
Relativamente à segunda pergunta, é que eu lhe ia pedir só o favor de me precisar melhor relativamente à questão do Vaticano. A questão tem a ver com possíveis implicações com o regulamento de transferências de dados que sejam feitas para o Vaticano, por exemplo, de registro de batizados, de primeira comunhão, de casamentos e até de óbitos, que são dados, tirando talvez o registro do óbito, mas os antecedentes são dados sensíveis relativamente a, parece-me a mim, que são dados sensíveis relativamente à vida das pessoas e que são a ser objeto de transferência e para um país, para um Estado não membro da União Europeia. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado eu e desculpe não ter apreendido logo a sua pergunta em concreto. É assim, relativamente à questão do Vaticano, nós aí sim estamos com... Há um regime excepcional, se bem que, não obstante o Vaticano ser um Estado, digamos, ter o seu próprio governo, entende-se que pela matéria inerente deve ter um regime excepcional. Se bem que a Itália, e isso é algo que registro com agrado, onde está situado o Vaticano, não obstante instituição à parte, Itália ter um diálogo, a associação, a Agência de Proteção de Dados italiana, tem sido exemplar na forma como tem dialogado com o Vaticano para saber como é que, atenta à sensibilidade dos dados, como disse muito bem, o que é que estão a pensar fazer. E aquilo que tenho notícia, ou pelo menos que existe essa convicção, é que o Vaticano tem, desde logo, uma confidencialidade, que é aquela que está prevista no regulamento, e uma securitização dos dados muito acrescida. Ou seja, há um comentário até do comissário, não é por ele ser italiano, o Giovanni Buttarelli, creio eu, que diz, a dada altura, tomáramos nós que todos tivessem tanta segurança quanto o Vaticano. Pronto, isto é o que posso contribuir. Mais alguma pergunta? Não estou... aqui. Adelaide Moura, sou advogada. A minha pergunta é breve e eu tenho um cliente que faz criopreservação de células estaminais, mas opera em Portugal não tendo cá qualquer estabelecimento. Portanto, são dois laboratórios, um no Reino Unido, o outro na Suíça. Tem cá uma entidade que faz promoção e são as pessoas que querem fazer a criopreservação que, de forma autónoma, compram, enfim, o kit de recolha dos tecidos e enviam para o estrangeiro de acordo com um contrato que assinam com essas entidades não residentes. Uma delas, como eu disse, é UK, a outra é Suíça. A minha questão é, já no regime que ainda está, enfim, que ainda esteve em vigor com a CNPD, fazia-se um pedido de autorização, registava-se aquelas operações e corria tudo bem. Eu tenho entendido que essas entidades estrangeiras têm que cumprir cá com o regulamento, mas tenho tido alguma dificuldade em pôr isto em prática. Porque antigamente eu ia dizer a alguém, olha, está aqui estes senhores que fazem isto. Agora, como é? A quem é que eu vou dizer que eles fazem e como é que eles demonstram que de facto estão a fazer tudo? Suponho que por via contratual. Mas a situação tornou-se muito mais delicada do que era anteriormente, para fazer o cumprimento de todos os requisitos. Muito obrigada. Tem toda a razão, doutora Adelaide Moura, tem toda a razão naquilo que diz. Era mais fácil no regime anterior. Estávamos, nesse caso em concreto, porque bastava fazer a autorização, que demorava o que demorava, como sabe, que não era de nada, para nada imediata, mas era uma salvaguarda para nós. Nós pedíamos a autorização, dizíamos ao cliente, olha, isto faz-se assim, apresentamos o pedido de notificação para a autorização junto à entidade reguladora, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e depois esperamos com uma certa esperança
que assim em 6 meses, 1 ano, venha a resposta. E as coisas estavam, digamos, balizadas e nós estávamos seguros. Agora, o que é que se passa? Eu entendo e estou exatamente de acordo com aquilo que disse. É uma questão que tem que ser vista cá e tem que ser regulamentada cá. Ora, mas também temos aí uma janela de oportunidade. Era há pouco quando eu dizia que eu vejo o Regulamento Geral de Proteção de Dados como totalmente disruptivo nesta matéria, disruptivo no sentido de construir, de podermos ser nós a fazer as nossas normas. O que é que eu me preocupava quanto à situação que aqui trouxe? Preocupava-me em fazer uma política de privacidade, em fazer uns contratos totalmente adequados ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, em fazer a minha própria autorregulação e em autofiscalizar-me antes que me aparecesse a entidade inspectiva ou fiscalizadora. Mas está a pensar muito bem, até porque, repare, tendo em UK uma das partes contratantes e ainda se estando a discutir, como eu há pouco disse, o Data Privacy Bill, que não está muito longe do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o caminho será esse, ou seja, a autorregulação da empresa, todos os instrumentos jurídicos que são feitos, contratos, políticas, etc., disclaimers, avisos, devem ser feitos por nós. É um fatinho feito à medida. É isso mesmo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Muito boa tarde. O meu nome é Sérgio Almeida. Eu sou advogado, entre outras coisas, e trabalho com uma empresa de formação na área da segurança privada. E nós temos uma realidade um bocado complicada. Nós temos uma entidade reguladora que é a PSP, temos uma ou outra entidade para fazer certificados que está ligada ao Ministério da Educação e depois temos também, a nível interno da empresa, os contratos que fazemos com os formandos. Aqui a questão que eu coloco é assim, já foi dito que o Estado, durante uns bons anos, não vai fazer nada. Eu já perguntei quais eram as orientações da entidade reguladora, não vou receber nenhuma resposta, como é natural, mas isto levanta este problema, que assim, quando alguém entra, um formando que entra na empresa, eu tenho que explicar que uma parte das coisas vai para a PSP, tenho que explicar que uma parte das coisas vai para o SIG e que outra parte das coisas fica connosco. A outra pergunta que eu gostava de fazer, isto, eu vou-lhe ser sincero, sou ignorante, eu vou comprar agora a legislação para ler quando sair daqui. Eu vim aqui na expectativa da Europa-América ter aqui um resumo. Mas uma das coisas que um cliente me perguntou foi a questão entre o papel e a base digital. Eu se calhar vou dizer uma calinada tremenda, peço desculpa, isto é vítima da ignorância, mas aquilo que me foi transmitido pelo meu cliente é que o papel tem de desaparecer. A mim faz-me um bocado de confusão. Quando se fala de contratos, quando se fala de consentimentos, quando se fala de tanta coisa, como é que eu posso fazer desaparecer um papel que é o original e que atesta efetivamente que isso acontece? Mas isto é uma pergunta que vem da ignorância. Por último, também do ponto de vista prático, isto tem a ver com a questão transfronteiriça. A minha mulher trabalha numa multinacional americana em que o apoio é dado pela Índia. Ou seja, cada vez que há algum problema no computador da minha mulher, há alguém na Índia que acede ao computador da minha mulher e que lhe faz as alterações que são necessárias, tendo informações sobre a funcionária neste caso concreto. Ou seja, muito embora seja uma empresa americana, a verdade é que os dados estão a ser transferidos, e eu falo deste exemplo como poderia falar de outros. E como é que na prática isto funciona quando temos aqui em contacto, isto devido à globalização e aos serviços serem mais baratos na Índia, temos questões em que, muito embora a empresa seja num lado, uma parte destes serviços esteja localizada num outro continente e num outro país. Muito obrigado. Respondo-lhe à primeira questão. Eu não sei bem se percebi, ou seja, vocês transferem dados para empresas para obterem a certificação? Pode só esclarecer? Agora sim. Isto, para lhe dar uma ideia, nós, quando para a emissão de um certificado, temos que entrar numa base de dados, uma plataforma que pertence ao Ministério da Educação, onde são inseridos todos os dados, às vezes já lá estão, de cursos anteriores. Eu, por exemplo, consigo saber se foi formação certificada, onde é que essa pessoa frequentou a formação. Eu tenho essa informação e não tem nada a ver com o resto. Mas isto é assim, eu entro nessa plataforma e digo que aquela pessoa
que fez um curso com uma determinada carga horária, que teve uma determinada nota e introduz um conjunto de dados, se ele não existe, sou eu que os introduzo. Claro. E isto, como digo, é uma plataforma que está ligada ao Ministério da Educação neste momento. Exatamente. Relativamente à polícia, nós preenchemos um modelo onde tem que constar toda a informação que é exigida pela lei, que segue para a PSP. E como eu digo, depois nós temos internamente, temos os dados, pela elaboração do contrato, como entidade formadora somos obrigados a fazer. Ou seja, temos aqui 3 entidades que nos gerem os mesmos dados, mas assim, a pessoa que nos entra pela porta, à partida não se sabe que isto vai para tanto sítio. Claro. Não, isso tem a ver, obviamente, que quando essas entidades tratam e quando trata e transmite os dados a essas entidades, transmite-o ao abrigo para cumprimento de uma obrigação legal. Ou seja, deverá haver uma lei que tenha previsto essa transmissão, certo? Agora, o facto de aceder na plataforma aos dados, isso já tem a ver com o tratamento de dados por essas entidades, ou seja, com que medidas de segurança que são implementadas por essas entidades para impedir um acesso não autorizado, um data breach, aos dados pessoais. Portanto, isto, no fundo, tem que se analisar qual é que é a base jurídica. Para sabermos qual é que é a base jurídica, temos que analisar se há ou não aqui uma obrigação legal. Não é? Se decorre ou não da lei a necessidade de transmitir esses dados, que não são dados sensíveis, a necessidade de transmitir esses dados para essas entidades. Essa é que é a análise que se tem que fazer. Muito obrigada a todos. Ainda falta outra pergunta. Mas a verdade é que nós estamos a ultrapassar muito tempo e já me estou aqui a fazer sinal que tenho que terminar. Agradeço a toda a vossa presença, especialmente agradeço aqui às nossas oradoras a sua presença e disponibilidade para nos vir ajudar nestas matérias e com o seu conhecimento que é tão essencial nos nossos dias. Muito obrigada a todos.